Um time sem métrica é igual a um carro sem farol em uma estrada à noite. Eu gosto muito dessa frase porque ela trata a questão de a relação de métrica com o objetivo, né? Um carro sem farol em uma estrada à noite, ele vai chegar no objetivo traçado. Mesmo objetivo que um carro com farol numa estrada à noite. A grande diferença é que um possivelmente vai enfrentar muito mais problemas do que o outro, como caindo em buracos, talvez furando um pneu, tendo que trocar, enfim, né? É diferente de você estar dirigindo à noite numa estrada com um carro onde você consegue ver mais problemas ou prever mais problemas para você agir em relação a eles. E essa questão do agir é que eu gosto sobre métricas. E por isso que eu gosto muito dessa frase. Eu acredito que as métricas em um projeto de software, em um projeto ágil, em qualquer tipo de ambiente que você esteja de desenvolvimento de produtos, de projetos, ela existe não para medir as coisas. Obviamente, a Roberta falando que métricas não servem para medir. Obviamente, métricas são uma medição. Só que o cunho dela, o objetivo dela não deve ser medir. O objetivo de uma métrica não é esse. Pelo menos para mim, o objetivo de uma métrica é te dar poder de ação. Tá? E aí, isso que eu quero explicar um pouquinho. Quando você fala de, vamos supor, você pega um indicador de qualidade e aquele indicador de qualidade do seu projeto tá te mostrando que você tem um problema de qualidade e você, a partir de quando você tem aquele problema, que aquele indicador te mostra que você tem um problema de qualidade, você começa a fazer algo, você está fazendo o quê? Você está reagindo a alguma coisa. É a mesma coisa no carro, né? Se você pegar um painel do carro, né? Porque você pode pensar isso, né? Se você pegar o painel do carro lá que está dirigindo sem um farol à noite, fala, poxa, eu tenho um monte de indicadores no meu painel. Eu tenho indicador de gasolina, eu tenho indicador de temperatura, eu tenho vários indicadores. Esses indicadores, sim, eles vão dar muita informação para várias tomadas de decisão. Só que o grande lance é que esse tipo de indicador, na verdade, ele vai me colocar ou vai me dar a possibilidade de reagir a uma informação. Por quê? Porque se a minha gasolina está acabando, eu só vou ficar sabendo disso quando a luzinha acender ou quando o ponteiro estiver baixando e ali eu já estou com pouca gasolina. Então eu vou ter que reagir, ou seja, eu vou ter que procurar um posto, abastecer para continuar a minha viagem. Tá? Isso é uma reação em cima de um indicador. Sendo que quando a gente tem um farol do carro olhando para frente, você vê um buraco, você ainda não caiu no buraco. Você só vai cair no buraco se você quiser cair no buraco. Então o que você faz? Você traça uma rota diferente, desvia do buraco e não cai no buraco. Provavelmente não fura o seu pneu e não tem vários outros problemas. Isso é o que? Agir frente a uma informação. Por isso essa metáfora do carro. E eu acho que métricas em desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de projetos é a mesma coisa. Ela tem que te dar o quê? Um poder de ação. Ah, Roberto, então você está me falando que eu nunca vou ter que reagir a algum problema. Por exemplo, eu tenho um indicador de qualidade. Eu tenho um indicador de qualidade. Esse indicador de qualidade, ele está lá dentro do que eu acredito, do que o meu time acredita ser aceitável. De um dia para o outro, ele mostra um grande problema de qualidade. Percebe que eu já estou reagindo àquilo? Só que isso vai acontecer naturalmente. O grande lance é o que o meu histórico me mostra, como que eu estou, o que meu histórico me mostra, em que tipos de momento que eu possivelmente tenho problemas de qualidade, em que tipos de momento do meu desenvolvimento de software, do meu desenvolvimento de produto, que eu posso ter problemas de produtividade. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é o seguinte: se você utiliza métrica para simplesmente ir atrás de um problema e simplesmente reagir a um problema, né? Você vai estar sempre o quê? Resolvendo problemas. Agora, o que as métricas têm que fazer? O cunho que você tem que ter o quê? Você tem que ter um poder de ação. Você tem que começar o quê? A prevenir problemas. Lembra o carro lá que não tem um farol que você desvia do buraco? Então, isso é prevenir um problema, tá? Às vezes você pode até cair em um problema e ter que reagir. Vai ser normal, isso é normal, situação do dia a dia. Só que quanto mais conhecedor das suas métricas e dos seus indicadores que você tem no seu dia a dia, mais você vai ser capaz de evitar os problemas que você tem, tá? E aí eu indico o seguinte: se você tem métricas para medir só para medir sua produtividade, para você fazer uma estimativa, se você tem métricas só para medir sua qualidade, para correr atrás de uma meta de qualidade, se você tem métricas só para saber o tanto que o seu time produz ou não,
tá? Você está usando a sua métrica para uma coisa que não vai te agregar tanto valor. Agora, se você tem métricas para entender quais são os possíveis momentos de dificuldade que o seu time pode ter frente a algum tipo de desafio técnico, por exemplo, quando você tem uma história que depende de um setor terceiro, por exemplo, sei lá, você está fazendo alguma coisa e tem uma história que depende do setor de segurança da informação, e quando vai no segurança da informação você tem esse problema. Por quê? Porque você tem um histórico. Você mede aquele tipo de história, você sabe que aquele tipo de item pode gerar esse tipo de problema, que vai gerar aquele atraso de homologação, se é que você tem homologação, se é que você tem teste, enfim, não sei, estou dando exemplos aqui. Então, você tem que começar a usar métricas para ter um poder de ação. E assim, o que eu gosto de falar é o seguinte, quanto mais ação você tem em um projeto de software, né, mais ação do que reação frente aos problemas, a tendência de você ter um caminho, uma estrada tranquila para você andar com o seu carro é muito maior, tá? Então você tem que ter o quê? Mais ação do que reação. Ah, então eu vou tentar trabalhar para nunca ter reação. Não, isso não vai acontecer. Você vai ter muitas reações. Só que a cada reação que você ter frente a um problema, você tem que começar a entender aquele problema para você conseguir identificar esse tipo de problema quando ele surgir novamente. Enfim, você tem que ser um profundo conhecedor dos números que são gerados pelo seu time. O seu time, principalmente, tem que ser um profundo conhecedor dos números que são gerados por eles e, principalmente, né, saber o que olhar no momento certo. Né? Você não vai olhar 200 indicadores ao mesmo tempo, porque isso vai ser inútil. Tá? Você tem que olhar onde tem a dor, onde você está com maior dor. Enfim, se você tem uma capacidade de ação frente a um problema maior do que uma reação, do que um problema que já está acontecendo ou que já aconteceu, provavelmente você vai ter muito mais tranquilidade no dia a dia do seu desenvolvimento de software, desenvolvimento de projetos. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, porque o objetivo é compartilhar experiências.